Meus amigos e minhas amigas, Globo Esporte de sabadão começa com um convite especial. Amanhã, 4 da tarde, tem Bahia e Grêmio ao vivo na Rede Bahia. Eu tenho certeza de que você vai estar junto com a gente nessa transmissão. E quem já está na Fonte Nova e voltando de férias é ela. Cadê você, Gabriele Gomes? Tenho certeza que já estava assim, ó, morrendo de saudade de voltar ao batente. Cheiro maravilhoso. Muito boa tarde, Dan. Boa tarde a você ligadinho aqui com a gente no Globo Esporte. Olha, confesso que eu estava dividida. Era um misto de saudade para voltar logo a trabalhar e também desejando uns dias de descanso. Mas eu aposto que vocês estavam sentindo minha falta aí na redação, viu? Vou falar do Bahia porque eu tô aqui no Dique do Tororó. Logo aqui ao meu fundo está a Arena Fonte Nova, palco dessa partidaça de amanhã à tarde entre Bahia e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Dique do Tororó hoje, obviamente, está um pouco vazio, mas amanhã os torcedores do Bahia estarão lotando aqui essa área. O Bahia está inclusive fazendo promoção de ingressos. Ingressos a partir de R$20. É uma estratégia, né, para aproximar o torcedor, porque o Bahia não está vivendo uma boa fase. 6 jogos sem saber o que é vencer. É a pior sequência do Bahia na temporada. Vem para essa partida diante do time gaúcho depois de uma eliminação na Copa do Brasil. Portanto, o Bahia fez então uma promoção de ingressos, mais de 21 mil torcedores estão garantidos para esse jogo. Quem pode pintar na lista de relacionados é o centroavante William José. Ele que é o artilheiro do Bahia na temporada com 8 gols marcados, hoje fez mais um treino normal com a equipe, então pode pintar aí nessa lista de relacionados. E a palavra do jogo de amanhã à tarde do Bahia é confiança. O torcedor que quer restabelecer essa confiança com o Bahia, vamos conferir na reportagem do meu colega Renan Pinheiro. Os encontros dos torcedores com o time não têm sido dos mais agradáveis. Aliás, eliminado da Copa do Brasil pelo Remo, o Bahia não ganha em casa há 4 partidas. Apesar do momento crítico, delicado, tem torcedor apostando na superação. E teve uma fase que nós acreditamos que é só uma nuvem passageira, né? Que o pior já passou, graças a Deus. E aí a gente sempre no pensamento positivo, né? O tricolor encara amanhã o Grêmio. Jogo na Fonte Nova com transmissão da Rede Bahia. Uma nova oportunidade de dar um basta, corrigir o rumo no Campeonato Brasileiro. Nós precisamos muito vencer o próximo jogo. O São Paulo tem compromisso difícil com o Fluminense. O Atlético tem um compromisso mesmo sendo dentro de casa. Atlético Paranaense com o Flamengo. Nós podemos ter uma oportunidade, uma janela de oportunidade de chegar a uma posição que eu acho que a gente compete muito para isso, se esforça muito para isso, mas tem clubes no Brasil também que tem muita qualidade técnica e gostariam de estar ocupando essa posição. Para os torcedores que se apegam aos números, no último encontro entre Bahia e Grêmio, o tricolor baiano construiu uma goleada, 4-0 na Arena Fonte Nova. Gols de Iago Borduque, William José, David Duarte e ainda Rodrigo Nestor. Apesar do mau momento, da falta de vitórias, o Bahia está bem posicionado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É o 6º colocado, podendo terminar a rodada na 4ª posição. Há uma expectativa de William José reforçar o time. O atacante não enfrentou o Remo, mas já está treinando com o grupo. Ocasião também para a volta de Luciano Juba, a posição que ele vem se destacando, atuando mais avançado, perto do gol. Contra o Remo, Juba jogou mais como um zagueiro. Rogério Ceni, inclusive, foi perguntado a respeito. Eu concordo contigo que Juba ele pode chegar mais à frente. Quando ele joga de lateral, ele joga pelo meio, construindo também por trás, pode chegar mais à frente. Tudo indica, então, que Juba vai ter mais liberdade. Mais um cara a conduzir o Bahia à vitória, superando o Grêmio, 17º colocado na Série A. A gente tentar chegar no melhor lugar possível em dezembro, para tentar novamente, pelo 3º ano consecutivo, brigar por uma Libertadores. E a gente segue falando do Bahia aqui com Gabriele Gomes. Gabi, 11 gols sofridos em 5 jogos. O que é que está acontecendo com essa defesa do Bahia? Que pode ter desfalque amanhã, né?
Pode não, vai ter desfalque amanhã, né? O zagueiro Ramos Mingo está suspenso, vai cumprir a suspensão diante do Grêmio aqui na Arena Fonte Nova. Portanto, aí o Rogério Ceni tem uma dor de cabeça para montar a defesa para esse jogo. O treinador, ele tem 3 opções. Entre elas, vou citar aqui as 3 opções que ele tem. O Marcos Vitor, que ganhou espaço no último jogo, foi titular diante do Remo na eliminação da Copa do Brasil, está aí à disposição do treinador. Outro que também está à disposição de Rogério Ceni é o zagueiro Gabriel Xavier. Esse, inclusive, que é o mais cotado à vaga de Ramos Mingo, deve ser ele o zagueiro titular. E a outra opção, que é uma novidade, pode ser uma novidade na lista de relacionados, é o zagueiro Canu. Ele que se recupera agora de uma conjuntivite ontem, que foi a data da reapresentação do Bahia. Ele já treinou normalmente com a equipe. Hoje pela manhã o Bahia fez mais uma atividade, a última de olho no Grêmio. O Canu também estava presente, portanto ele pode pintar na lista de relacionados. E o Caio Alexandre, que também iniciou a transição. 21 mil torcedores garantidos para esse jogo. Transmissão ao vivo na tela da Rede Bahia. Danilo. Valeu, Gabi! Bem-vinda de volta aí mais uma vez. Jogos da 16ª rodada do Brasileirão aqui do telão. 4 hoje, 6 amanhã. Atlético Mineiro e Mirassol. Mirassol estava lá embaixo, está começando a fazer uma campanha de recuperação. Internacional e Vasco. Vasco bem na parte de cima da tabela. Aqui confronto direto dentro do G4. Fluminense e São Paulo. São Paulo de técnico novo, Dorival Júnior. Palmeiras e Cruzeiro. O líder contra um time que estava lá embaixo e já começa a incomodar no Campeonato Brasileiro. Aí na sequência, Santos e Coritiba, Botafogo e Corinthians são os jogos de amanhã. Bahia e Grêmio. O Grêmio em fase ruim, ganhou só um jogo nos últimos 5 jogos. O Bahia tendo que se afirmar dentro de casa. Confronto direto aqui entre Bragantino e Vitória, times que estão próximos ali. Chapecoense e Remo, e o Flamengo com essa missão de se recuperar depois da eliminação da Copa do Brasil em cima do Atlético Paranaense. Simbora com a classificação para todo mundo ter uma noção do que eu estava ilustrando agora há pouco aqui. O Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 30 pontos com um jogo a menos. Pode encostar no Palmeiras aqui. Fluminense e São Paulo, como eu disse, confronto direto. Atlético Paranaense com 23 pontos. O Bahia, apesar de toda a crise, ainda está bem no Campeonato Brasileiro, na 6ª posição com 22 pontos. Vitória está aqui com 19 na 10ª posição. Perceba que está todo mundo embolado aqui. O Vitória pode ir a 22, encostar inclusive no próprio Bahia aqui, mas o torcedor tricolor deseja que o Bahia vença e encoste aqui no São Paulo, brigue pelo G4. Na zona de rebaixamento, Grêmio, Mirassol, Remo e Chapecoense. Salve, salve, torcedores do Bahia, tudo certo com vocês? Um belo final de semana para todos, e vamos mais uma vez assistir um vídeo aqui no Sala ECB. Bom, o possível time do Bahia para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o Bahia finalizou os preparativos para a partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Grêmio. O confronto acontece neste domingo, dia 17, às 16 horas no horário de Brasília, na Fonte Nova, em Salvador. Na manhã deste sábado 16, o técnico Rogério Ceni comandou a última atividade antes do duelo. Para a partida, ele não terá à disposição o goleiro Ronaldo, o volante Caio Alexandre e o atacante Juan Pablo, que seguem em processo de recuperação. Mas por outro lado, a comissão técnica do tricolor pode ganhar os reforços do zagueiro Cano, recuperado de uma conjuntivite, e do atacante William José, que se recuperou de uma entorse no tornozelo. Os dois participaram normalmente dos treinamentos com o restante do elenco, ampliando as alternativas da comissão técnica para definir a equipe que enfrentará o desafio deste domingo. O time busca voltar a vencer após uma sequência de 6 partidas sem triunfos. E com as voltas de Cano e William José, o Bahia ganha mais opções para tentar superar o impacto da recente eliminação para o Remo na Copa do Brasil. O retorno do centroavante é considerado importante para melhorar o rendimento ofensivo da equipe, enquanto o defensor aumenta a concorrência no setor defensivo, principalmente diante da ausência de Ramos Mingo, suspenso para a partida pela Série A. E dito isso, o provável Bahia que vai a campo é com Léo Vieira no gol, David Duarte, Marcos Vitor ou Cano na zaga, e Acevedo e Luciano Juba nas laterais. O meio-campo formado por Eric, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Iago Borducci. E o ataque composto por Eric Pulga e William José. E é isso, torcida tricolor, um cheiro para vocês que assistiram o vídeo aqui. Se cuidem, fiquem na paz e até mais, valeu!